Rentabilidade. A gente vai falar sobre o assunto hoje que é mais procurado aí pelos investidores. Todo mundo que começa a investir, principalmente, busca rentabilidade. É claro que eu também sempre busquei isso, mas com o passar do tempo a gente percebe que existem outras coisas que a gente tem que se preocupar mais, porque no final das contas a gente vê que rentabilidade ela é uma consequência de algumas atitudes, de alguns pontos que a gente tem que ter como investidor para poder conseguir atingir esse objetivo tão esperado por todos nós. Por que eu decidi gravar esse vídeo para vocês? Essa semana eu tive um assunto, né, com um grande amigo meu que é médico, e ele está com o objetivo de fazer o investimento das filhas. Então, assim, é um investimento de longuíssimo prazo, para daqui 15, 20 anos. Ele veio me pedir algumas sugestões, né, algumas opiniões. E quando a gente conversou um pouco ali, a primeira coisa que ele me perguntou, mas quanto que renderia isso aí? Qual que é a rentabilidade? E justamente isso, né, daí eu expliquei para ele, tirei essa dúvida, né, quebrei esse paradigma aí de focar na rentabilidade e decidi trazer esse vídeo para vocês. Então, antes da gente começar, deixa o like no vídeo, isso é importante para nós, compartilhe esse vídeo com mais pessoas também, que vai ajudar aqui no crescimento do nosso canal. Como eu falei no início do vídeo, é óbvio que todos nós buscamos rentabilidade, a gente quer ver o nosso dinheiro render cada vez mais, né? Sem dúvida nenhuma, né? Eu também, principalmente quando a gente começa, quando a gente inicia, a gente tem uma neura maior por isso. Só que eu vejo alguns pontos que a gente tem que se preocupar mais, porque a rentabilidade vai acabar sendo consequência, e eu trouxe pontos aqui para vocês. A gente precisa ter um plano, um objetivo bem estabelecido, tá? Um objetivo de alocação, principalmente. Então, você investidor, você precisa saber o seu plano de alocação. Quantos por cento você vai ter em renda fixa, quantos por cento você vai ter em ações Brasil, quantos por cento você vai ter em investimentos no exterior, em fundos imobiliários. Tendo esse plano bem estabelecido, vai ser o início da sua jornada como investidor. Após um plano bem estabelecido, você tem que ter o foco. Porque uma das coisas que mais importa na sua jornada como investidor é o seu aporte, o seu poder de aporte. Porque, afinal de contas, você está ali trabalhando, você está produzindo para conseguir poupar parte do que você ganha para colocar no mercado. E esse dinheiro vai trabalhar por você. Obviamente, quanto mais você aporta, mais dinheiro você vai ter lá na frente, né? Porque o aporte ele é uma das variáveis que estão ali na conta dos juros compostos. Então, ele tem um poder decisivo na sua jornada como investidor. Então, você tem que, além de ter um plano bem estabelecido de alocação, você tem que focar no seu aporte e, se possível, cada vez mais aumentar o volume desse aporte, seja ele mensal ou semestral. Isso vai variar de acordo com a renda, né, com a receita de cada um. Tem que ter paciência para poder passar, surfar ao longo dos anos todos os períodos que a gente tem de crise, enfim, de quedas do mercado. Muitas vezes você não vai ver essa rentabilidade no curto prazo, no curto médio prazo. Às vezes você pode passar 2, 3 anos aí, tá aportando e não ver seu patrimônio crescer, vendo o seu patrimônio ficar de lado. Isso acaba gerando um pouco de impaciência no investidor. E muitas vezes impaciência leva o investidor a tomar algumas decisões equivocadas, que é às vezes tentar mexer na carteira, mudar o plano ao longo do caminho, o que não é interessante. Então, um plano, um objetivo pré-estabelecido para você seguir, focar no seu aporte, paciência. E o quarto, e não menos importante, talvez até o mais importante, é a disciplina para você poder seguir tudo isso, né? Você tem um plano, você foca no seu trabalho para você poder aportar cada vez mais. Você tem que ter a paciência, mas acima de tudo você tem que ter a disciplina para seguir aquele plano inicial, como eu comentei para vocês. Todo investidor tem que ter um plano inicial. Se o seu plano inicial é ter 20% em renda fixa, 40% em ações Brasil, 40% no exterior, você vai ter que ter a disciplina para ir realocando conforme o mercado vai andando,
essas porcentagens elas vão ficando fora ali do objetivo principal e você tem que retomar isso para aquela porcentagem inicial que você estabeleceu. Então é muito importante manter essa disciplina. Se você foca nesses 4 pontos, que é o que você tem controle, concorda comigo? Você tem um controle para fazer tem um objetivo de alocação estabelecido lá no início. Você tem o controle para trabalhar cada vez mais para conseguir aportar. A paciência também faz parte da sua atitude ali, né? De conseguir se controlar, de ficar menos nervoso, menos ansioso, de acompanhar menos o mercado. E a disciplina. Então são os 4 pontos que estão sob o seu controle para você poder focar realmente no que importa e, consequentemente, você vai colher os frutos do seu trabalho, da sua disciplina, do seu plano inicial, né? E a rentabilidade ela vai ser uma consequência de tudo isso. Tá? Então não fique ansioso pela rentabilidade, é claro, todos nós queremos, mas tenha certeza que se você cumprir esses 4 pontos citados, você vai colher bons frutos lá na frente e vai ter a tão sonhada rentabilidade. Tá joia, pessoal? Coloque aí no vídeo qual a sua opinião sobre isso, tá? Se você concorda com esses pontos, se você tem mais algum ponto a agregar. Curta o vídeo também e compartilhe esse vídeo com mais pessoas que gostam de investimentos, que estão nessa jornada também de poupar para ter um futuro mais tranquilo para você e para sua família. Tá joia? Nós nos vemos no próximo vídeo.